Reconheço que tudo isso pode ter acontecido só na minha cabeça. A mente é estranha e pode pregar peças confusas. Quando eu era criança e sentia medo, meu pai sempre me dizia que na vida não se deve ter medo de fantasmas. Era preciso temer os vivos. Porque só eles podem te machucar. No final da minha adolescência, recebi uma pequena quantia de dinheiro após o suicídio do meu pai. Ele tinha me deixado uma herança. Quando ele morreu, ele e minha mãe tinham um chalé no Oregon, perto do Monte Bakelor, mas minha mãe não conseguia mais pagar as prestações. O chalé tinha sido colocado à venda. Ele estaria à venda em menos de um mês e finalizávamos a papelada com a imobiliária e o advogado. Durante esse período, o chalé não estava alugado, então estava completamente desocupado. Vi ali uma chance de sair e espairecer. Larguei meu trabalho, peguei meu equipamento de snowboard, meu cachorro e fui para lá com o carro que meu pai tinha me deixado no testamento. Era o chalé de família que meus pais alugavam quando não usavam. Eu tinha as chaves e o código do alarme, então não achei necessário avisar a agência de administração que eu ia passar um tempo lá. Os 2 primeiros dias foram normais, sem nada estranho. Eu brincava lá fora com meu cachorro. Ele se chamava Midnight e já faleceu. Praticando snowboard e à noite jogando PlayStation e ouvindo música. Bebia e fumava na varanda. Eu tinha feito estoque de comida, cigarros e álcool, então eu estava totalmente no modo recluso. Com algumas descidas nas pistas e noites de jogos e disco versátil digital com o Midnight, eu estava relaxado e começando a desligar. O chalé tinha 2 andares. Embaixo ficava a sala, um quarto de hóspedes e uma pequena cozinha. Em cima havia mais 2 quartos, incluindo a suíte principal com uma varanda. Eu passava a maior parte do meu tempo na sala, na cozinha ou no meu quarto. Eu não abria nem entrava nos outros cômodos, sempre deixava as portas fechadas. Ambientes escuros e abertos sempre me deixaram desconfortável. Enfim, o 3º dia chegou e eu seguia minha rotina habitual. Brincava com Midnight, jogava um videogame, assistia a um filme. Naquele dia anunciaram fortes nevascas. Então eu não queria pegar o carro para descer até a estrada principal. Fiquei dentro de casa. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Na nossa área, só havia mais 2 chalés próximos um do outro, talvez a uns 2 quarteirões de distância. Todos os outros ficavam a mais de 1 quilômetro de distância, e ao redor era uma floresta de pinheiros gigantesca. Esse detalhe será importante. Desde que cheguei, percebi que esses 2 chalés vizinhos ficavam vazios por volta do meio-dia, quando eu estava do lado de fora. Com Midnight, vi o que pareciam ser pegadas na neve ao redor do chalé. Ainda estava nevando, então as pegadas pareciam recentes, provavelmente deixadas nos últimos 20 a 30 minutos. Pensei que talvez alguém tivesse se instalado em um dos chalés vizinhos sem que eu visse, talvez alguém como eu que não saía. As pegadas seguiam em direção à parte densa da floresta. Mal pensei nisso. Voltei para casa ao anoitecer, fui para a cama e Midnight estava deitado ao meu lado. De repente, suas orelhas se levantaram, ele pulou da cama e correu para a sala de estar no andar de baixo. Fiquei em silêncio, paralisado na cama. Estava um pouco assustado, ouvia ele indo e voltando lá embaixo. Depois de 5 minutos, ele subiu de novo e começou a fazer sua dancinha do xixi, o sinal habitual dele para dizer que precisava sair. Bom, ok, eu não podia dizer não para ele. Fomos até a entrada para ele fazer necessidades, mas ele não quis. Assim que saímos, ele começou a puxar forte a coleira, como se quisesse me levar para algum lugar. Ele fitava a parte densa da floresta, onde as pegadas levavam. Mais cedo, ele também farejava ao redor da casa e levantava a cabeça em direção ao telhado. Por fim, ao notar que eu não o deixaria ir, ele sentou e ficou parado olhando a escuridão. Isso era raro para ele. Talvez tivesse sentido o cheiro de algum animal na floresta, mas eu preferi não arriscar. Eu o puxei para dentro e subimos novamente 30 minutos depois. Eu ainda estava deitado quando ouvi algo que parecia cascos no telhado. Tentei me convencer de que era só uma pinha caindo de uma árvore ou algum bicho da floresta.
mas os passos eram muito espaçados, grandes demais para um animal pequeno, até mesmo para um humano. Esses detalhes você nota quando está isolado assim. Isso começou a me incomodar muito. Midnight também tinha ouvido. Ele correu até a porta de vidro da varanda, esperando que eu o deixasse sair. Ok, eu não era um covarde naquela época. Me considerava bem forte, capaz de me defender. Peguei meu casaco, meus sapatos, meus cigarros, uma lanterna e saí para a varanda. Acendi um cigarro e comecei a examinar o telhado com minha lanterna. Riso. A neve lá em cima parecia intacta. Tudo estava na minha cabeça, não é? Mas Midnight também tinha ouvido. Talvez ele estivesse se alimentando do meu próprio medo. Comecei a me acalmar, apaguei a luz e deixei meus olhos se adaptarem à escuridão. Eu estava olhando fixamente para a floresta e foi aí que eu a vi. Em uma árvore mais alta que o chalé, a uns 6 ou 7 metros da varanda, havia algo que parecia um homem agachado entre dois galhos. Ele era muito alto, talvez 2,50 metros ou 3, e extremamente magro. Ele estava agachado em um galho, com longos braços pálidos estendidos acima da cabeça, segurando outro galho. Sua boca era grande, aberta e sem expressão. O que é isso? Eu não sabia se estava realmente vendo aquilo ou se estava ficando louco. Fiquei paralisado. Midnight se levantou e começou a andar atrás de mim, latindo baixo. A coisa não se mexia. Apaguei meu cigarro. Queria apontar minha lanterna para ela, mas uma voz na minha cabeça me desaconselhou. Recuei lentamente para dentro, chamei Midnight, fechei e tranquei a porta. Depois acendi a lanterna e apontei para a árvore, mas não havia nada. Fechei as cortinas e voltei à cama. Mais tarde naquela noite ouvi pequenos toques na janela, como se alguém estivesse tamborilando suavemente com os dedos. Era regular e durou quase 1 hora. Midnight encarava a porta, mas não se aproximava. O estranho é que parecia um convite para abrir. Mas na minha cabeça eu ouvi a voz do meu pai me dizendo para não me mexer. No final, acabei adormecendo na manhã seguinte. Não demorei muito para arrumar tudo e cair fora dali. Em 1984, aos 8 anos, minha família se mudou para Allenstown, New Hampshire. Nossa casa ficava no final de uma estrada de terra, perto do Parque Estadual de Bear Brook. Em frente à nossa casa havia um grande campo com alguns grupos de árvores. Cerca de 50 metros adiante, o campo acabava e começava a floresta. Um dia, meu amigo e eu decidimos explorar além do habitual. Já conhecíamos de cor o primeiro hectare ou 2 da floresta e queríamos descobrir novos cantos. Nesse dia, logo após passarmos nossos pontos de referência, encontramos uma crista de terra. Logo adiante, vimos uma clareira com 4 cabanas enfileiradas. Havia um pequeno lago, paredes de árvores densas de cada lado, arbustos, entre as cabanas e alguns carros completamente carbonizados. As cabanas eram de madeira, com telhados planos, como aquelas que vemos em antigos acampamentos. Ao encontrar aquilo, achamos que era uma estação balneária ou acampamento de férias abandonado. Mas olhando pelas janelas, percebemos que a maioria das cabanas ainda tinha móveis e camas, não havia ninguém por perto. Lembro de ter me sentido desconfortável ao passar de cabana em cabana, e logo eu entenderia o motivo. Atrás de uma das cabanas havia um pequeno monte de terra e ao redor ossos meio enterrados, claramente restos de animais. Se fosse sobre caça, ele não teria deixado ali, evitando atrair carniceiros. Era estranho, mas não alarmante. Minha mãe sempre disse para evitar animais mortos por causa das doenças. Então a gente não ficou perto do que parecia um cemitério de bichos e foi embora rápido. A curiosidade falou mais alto e voltamos lá uma semana depois. Nesse dia, percebi que ainda não havia nenhuma placa, nenhuma indicação sobre o lugar. Ninguém para avisar se era um terreno privado ou um acampamento autorizado. E principalmente não havia nenhuma estrada levando até lá. Dessa vez tive a sensação de que estávamos sendo observados. Eu não via ninguém,
mas algo estava estranho enquanto nos preparávamos para partir. Um homem alto, vestindo uma jaqueta escura, saiu de entre as árvores e começou a correr na nossa direção. Ele estava a cerca de 100 metros de distância e carregava um rifle pendurado no ombro. "Ei, o que vocês estão fazendo aqui?" gritou ele. Meu amigo e eu corremos. Imediatamente o homem começou a nos seguir, tirando o rifle das costas e colocando-o no ombro como se fosse atirar. Subimos a crista de terra e corremos sem parar até a minha casa. Nunca contamos essa história aos nossos pais ou a ninguém. Aliás, a gente não queria que proibissem a gente de sair para explorar de novo, mas acho que nunca mais voltamos lá. Na hora, podia parecer que eram só 2 garotos andando por onde não deviam. Um ano depois, caçadores acharam um tambor de metal de 200 litros perto das cabanas na floresta. Dentro estavam os corpos de uma mulher e uma menina. As vítimas não foram identificadas na época e o caso seguiu sem solução por 15 anos. Quando um segundo barril foi encontrado a cerca de 100 metros do primeiro, havia os corpos de 2 meninas, uma delas com apenas 11 meses. Testes de DNA depois ligaram as vítimas ao serial killer Terry Rasmussen. Nunca vi bem o rosto do homem que nos perseguiu naquele dia, por isso não posso afirmar que era ele. Mas toda vez que eu penso naquele lugar, lembro do que alguns dizem, que nem todas as vítimas de Terry Rasmussen foram encontradas. Lembro também das águas atrás da cabana. Honestamente, com 8 anos, acho que eu não saberia diferenciar entre ossos de animais e restos humanos. O Resort Katy era um pequeno refúgio tranquilo, aninhado nas montanhas do norte da Califórnia. Um lugar onde as pessoas pescavam, bebiam e esqueciam os problemas. No fim de semana, minha família ficou na cabana 28 com minha avó Sue, seus 5 filhos e alguns amigos. Eles simplesmente aproveitavam a estadia, faziam as coisas normais que se faz em uma cabana, no meio da floresta. O que eles não sabiam era que, por entre as árvores, algo maligno avançava lentamente em direção ao resort e diretamente para a cabana 28. Ninguém sabe realmente o que aconteceu na noite de 11 de abril de 1981. Mas, segundo os investigadores, alguém, talvez várias pessoas, teria batido a porta da cabana entre 22h e 2h da manhã. Acredita-se que minha avó conhecia essas pessoas e que ela as deixou entrar. Uma vez lá dentro, o ataque começou. Houve uma luta. Minha avó Sue, meu tio João, 15, e o amigo dele, Dan, 17, foram amarrados com fio de metal, depois espancados e esfaqueados várias vezes com um martelo e uma faca. Na manhã seguinte, por volta das 8h, uma das meninas voltou de uma festa do pijama na cabana de uma amiga. Ela encontrou os corpos na sala, gritou e correu até a casa dos vizinhos para pedir ajuda. Quando a polícia chegou, percebeu que uma das crianças estava desaparecida. Era minha tia Tina, ela tinha apenas 12 anos na época. Seus restos só foram achados 3 anos depois. Acredita-se que ela possa ter visto o ocorrido na sala naquela noite, sido sequestrada e assassinada a sangue frio. Por causa de uma investigação mal feita, ninguém jamais foi preso, e os assassinatos continuam sem solução até hoje. Essa história é mais complexa, e ainda há muitas perguntas sem resposta. Resumi os fatos porque são membros da minha família e não consigo entrar em mais detalhes sobre a morte deles. Atroz. Ainda assim, posso dizer que a garota que encontrou os corpos na manhã seguinte foi minha mãe, Sheila Sharp. Quem ouviu essa história geralmente liga a filmes como Sexta-feira 13, e eu posso entender o porquê. A maioria dos fãs de terror acha Jason Voorhees um personagem legal ou impressionante. Esse não é o meu caso. Jason Voorhees é um personagem fictício, mas os eventos que inspiraram sua criação, esses são bem reais. Para mim é impossível diferenciar ficção de realidade. Não consigo assistir a esses filmes sem pensar no impacto que todas essas mortes teriam nas famílias. Como foi o caso da minha. Sou pai de 4 filhos e caramba, tenho uma história para te contar. Com minha esposa.
Temos uma empresa de exploração florestal perto de Charlottesville, Virgínia. A maior parte da nossa renda vem de lá. O negócio não foi sempre dos melhores no começo, mas com o tempo, as coisas melhoraram bastante. Meus filhos estão no ensino fundamental e são as coisas mais lindas que me aconteceram. Minha filha é a mais nova e meu filho tem só 1 ano a mais do que ela. No verão de 2019, planejamos uma viagem em família para as Carolinas para marcar as férias. Eu tinha tirado meus dias de folga, as crianças estavam de férias escolares, tudo encaixou perfeitamente. A gente escolheu um grande camping familiar, muito popular na Carolina do Norte, um lugar ideal para famílias. Ajudei meus filhos a montar a barraca deles enquanto minha esposa montava a nossa. Esse camping não era só 3 cabanas e uma fogueira, não. Era enorme, e cada um podia montar seu acampamento tão longe quanto quisesse. Após nos instalarmos, minha esposa sugeriu que fôssemos juntos ao refeitório jantar e comer sobremesa. Com prédios como cantina e centro de recepção, não era um camping selvagem, mas era ótimo para a família. Comemos o que o pessoal preparou com mais 3 ou 4 famílias que estavam lá naquela noite. Após a refeição, caminhamos 20 minutos até o acampamento. Como planejamos pescar cedo no dia seguinte, fomos dormir mais cedo. Garanti que as crianças estivessem na barraca às 21 e... Depois, minha esposa e eu lemos um pouco na barraca antes de dormir. Eu dormi algumas horas tranquilamente, até que tudo mudou no meio da noite. Comecei a ter um sonho estranho, mais estranho do que um sonho normal. Era uma sensação estranha, quase mórbida. Eu sentia como se algo pontiagudo atravessasse meu crânio. Não havia ninguém nesse sonho, só eu e essa dor no topo da cabeça. Durou vários minutos antes de eu começar a acordar e perceber que essa dor, essa sim, era bem real. Comecei a apalpar a parte de trás da minha cabeça e senti que estava úmido. Ao mesmo tempo percebi um barulho surdo atrás de mim. E foi nesse momento que minha esposa acordou gritando com toda a força, mandando aquilo ir embora. Eu me viro e ali, bem na frente da abertura da barraca, há uma raposa vermelha em postura defensiva. Ele rosnava para nós até que minha esposa conseguiu espantá-lo com o sapato dela. O que eu sentia no meu crânio era a raposa que tinha me mordido na parte de trás da cabeça e a umidade era o sangue que escorria. Obviamente as crianças acordaram chorando quando entenderam o que estava acontecendo e eu comecei a desmaiar, sentindo tontura, à beira do colapso. Minha esposa ligou urgentemente para a recepção do camping e eles enviaram a equipe médica antes de me levarem para o hospital. Eu me recuperei depois de alguns dias. Estava tudo bem. Felizmente, depois descobrimos que montamos o acampamento ao lado de uma toca de raposa que não havíamos notado. Provavelmente a fêmea ficou com medo, achando que estávamos ameaçando seus filhotes, e fez de tudo para defendê-los. Já faz anos e estou totalmente recuperado. Mas é louco pensar que aquele sonho que tive naquela noite se transformou em realidade.